Depois de mais de 2 meses sem aparecer por aqui, resolvi gravar este vídeo que eu acredito que vai ajudar muito você. E no final dele eu quero deixar uma chave que vai ser algo que vai dar auxílio aí você viver o processo de emagrecimento. Pessoal, eu andei sumido aí por um tempo porque eu precisava descansar desse momento, não me sentir cobrado de toda semana ter que estar fazendo um conteúdo e desenvolver em outras áreas, outras habilidades, e isso é importante quando a gente precisa colocar uma prioridade. Porém, essa semana aqui no consultório aconteceu uma situação que eu quero trazer como reflexão para você, para ver se você não é um sabotador ou se você está querendo fazer uma compensação. Vamos entender uma coisa? Eu atendi um jovem de 17 anos que no final do ano passado, devido a alguns desafios enfrentados ali na escola, em questão de relacionamentos, ele entrou numa situação meio de tristeza, ansiedade, e isso fez com que ele perdesse a fome. Ao contrário que muita gente acredita que quando se vive algo estressante, a pessoa come igual um maluco. Tem pessoas que reagem diferente. E com essa situação, ele teve uma perda drástica ali de peso. Quando eu falo drástica, é exatamente isso. Ele perdeu 20 quilos em aproximadamente de 6 a 8 meses. Ele não sabe direitinho quando ele começou, mas é mais ou menos isso aí. E isso é uma perda muito severa para o nosso corpo. Então ele perdeu músculo, ele teve uma deficiência ali micronutricional, que isso atrapalha todo o desenvolvimento. Sem falar que com 17 anos está num momento de crescimento e desenvolvimento, não somente físico, mas de maturidade intelectual, desenvolvimento e consolidação de inconsciente, psique. Então tem um punhado de coisas aí por trás. E durante a consulta, ele não parava de tremer a perna, ele balançava constantemente. E a gente percebe que esse nível de ansiedade ainda está nele e ele ainda não descobriu, e devido a isso ele pode tomar muitas decisões erradas. E foi exatamente o que aconteceu já no primeiro momento ali da nossa consulta. Ele, devido a essa perda acelerada de peso, de massa muscular, ele falou que estava com um corpo legal, o peso dele inclusive hoje está um pouco abaixo do ideal. Ele não era obeso, ele tinha um corpo massa. Ele, com essa perda, teve aquela sensação de querer recuperar rápido. E aí ele veio nos procurar, e faz todo sentido você ter uma orientação de um profissional que vai te orientar, de fato, a reconquistar aquilo que você tinha e até mesmo melhorar, potencializar aquilo que tinha. É que a primeira fala dele é que ele deseja fazer uso de testosterona para poder ganhar massa mais rápido. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa idade, a testosterona ela está perfeita. Obviamente que aqui eu encaminhei ele ao endocrinologista para fazer uma avaliação clínica micronutricional mais completa e já montei um plano alimentar para desenvolver a massa muscular alinhado com exercício físico. Se não tiver o exercício, não adianta eu simplesmente aumentar o aporte energético, calórico, proteico, porque ele não vai desenvolver. Mas o mais importante dentro da nossa conversa, dentro da nossa consulta, é a busca do equilíbrio emocional, não é nutricional. Nutricional também, porque ele está em carências nutricionais. Mas o que eu quero trazer aqui, gente? Esse movimento que ele veio buscar de querer acelerar um resultado, isso é um sabotador de compensação. Então ele está querendo compensar aquilo que ele perdeu. Eu gosto sempre de dizer que a compensação é algo assim que atrapalha muito o nosso desenvolvimento. A compensação é como se eu falasse mal de alguém, maltratasse ou xingasse alguém e depois pedisse desculpas. Ameniza, mas não compensa. Quando algo você pisa na bola ou aconteceu, você tem que reconstruir, você vai ter que recomeçar muita coisa.
Imagina você, por exemplo, um casamento de anos aí, descobre-se uma traição de uma das partes e não houve a separação ali, ou seja, até novamente aquela pessoa ganhar a confiança desta outra vai levar muito tempo. Tem como reconstruir, mas não vai ser do dia para a noite. E aí o que nós temos que entender dentro disso aqui? Ele vai reconstruir porque ele é novo. E creio eu que os níveis hormonais dele estão adequados pela própria idade, pelo próprio desenvolvimento que ele tem. Vamos ver agora o resultado dos exames micronutricionais. Mas como eu já tenho uma experiência, eu já antecipei, por exemplo, uma reposição aqui de vitaminas e sais minerais. Óbvio, com o apoio e o suporte nutricional muito bem desenvolvido. O que a gente tem que compreender disso aqui? A compensação, muitas das vezes, vai te colocar numa situação ainda mais desafiadora se você não tiver orientação nutricional. Se você não tiver orientação do profissional capacitado, habilitado, para poder fazer você desenvolver novamente e, igual falei há pouco, você até potencializar o resultado que você tinha. É necessário orientação e direcionamento. Então, quando a gente compreende isso, fica mais fácil alinhar o meu pensamento com o objetivo que de fato eu quero viver. Mas não queira nunca ter resultados imediatistas. Eu sempre falo que a renovação de mentalidade é o mais importante dentro do processo, não é o plano alimentar. Quando eu consigo trazer o meu inconsciente a alinhar com o propósito que eu estou dizendo, com aquilo que eu quero e desejo viver, e eu começo a aprofundar dentro daquele processo, me dedicar a estudar, reorganizar, reestruturar, gastar tempo com aquilo, eu começo a ganhar velocidade e com direção isso é muito mais fácil. O maior desafio hoje que eu percebo, principalmente na questão do Monjaro, que eu venho falando nas minhas redes sociais, eu não sou contra Monjaro, mas as pessoas do jeito que estão fazendo, elas estão fazendo de uma maneira totalmente equivocada. E isto está muito comercial. Hoje se nota, é uma percepção minha, que as pessoas estão buscando Monjaro já por moda. Essa semana também passada, anterior, atendi um rapaz que ele deseja perder apenas 11 quilos. Ele é do sexo masculino, ele é novo, é homem, faz exercício. Porém, ele quer tomar Monjaro porque a esposa está tomando. Não faz sentido nenhum. Basta ele reestruturar ali a alimentação com força de vontade, ele consegue. O Monjaro pode até ser utilizado só para acelerar um pouco mais o processo. E no caso, como ele tem o meu acompanhamento, ele está indo no endócrino, não tenho vamos dizer assim, não tenho situações de dizer que não pode. Mas a gente tem que perceber nessa fala dele que parece que a coisa está virando moda. Ontem um outro rapaz também até falou que deseja tomar porque tem uns irmãos lá da igreja que está tomando e inclusive tem colega, irmão da igreja que está vendendo. Eu falei, olha, primeiro de tudo, se tem irmão da igreja, ele é farmacêutico, ele é médico, ou ele é dono de alguma coisa? Não é. Ou seja, está sendo comercializado por fora. Então, essa indústria, hoje, ela está pregando que pode se fazer dinheiro a qualquer custo, que se pode emagrecer a qualquer custo. Depende muito do que você está buscando e do que você de fato deseja viver. Se você quer viver com saúde, ser magro, não vá nessa história do imediatismo. Não existe imediatismo. Quem não vive processo não permanece nele. Entenda isso de uma vez por todas. Você quer ficar dentro daquilo que você conquistou, viva o seu processo. 99%, não sei quantos, mas é muita gente que ganha no prêmio da Mega Sena, eles voltam a empobrecer depois de um tempo porque não tem mentalidade para lidar com o dinheiro. Se você não alinhar o seu inconsciente com o emagrecimento, você vai até perder peso, porém você vai reganhar peso. E isso já está acontecendo. Ano passado eu cantei essa pedra de que muita gente tinha sumido dos atendimentos ambulatoriais em consultório, porém lá para maio, junho ia voltar.
e estão voltando. Esse mês e mês passado eu já percebi um aumento das pessoas buscando o acompanhamento porque está tendo queda de cabelo, as pessoas estão perdendo totalmente o apetite, libido baixa, perda de massa muscular. Você buscar na internet aí, por exemplo, bumbum de gente que toma monjaro, você vai ficar desorientado. Então eu vi alguns vídeos já de profissionais médicos mostrando isso e a gente percebe o quão a falta de orientação está trazendo prejuízo para as pessoas. Na época da pandemia, tomar uma vacina que vinha da China foi quase um absurdo. Agora, tomar medicação pagando caro que vem, se você nem sabe de onde, isso hoje é legal. Mas por quê? Porque a indústria da beleza, a indústria da comparação, que você tem que viver de determinada maneira, que você tem que tomar algo para ser mais rápido, essa aceleração está trazendo muito prejuízo. E enquanto você não compreender que é necessário, de fato, ter uma meta, ter um objetivo, viver processo, aprender, consolidar, firmar, criar uma nova rotina, um novo hábito, não vai ficar lá, não permanece. E aí vem mais uma vez o que eu chamo de ciclo da frustração, porque você vai ter um pequeno resultado, você vai provar desse resultado, porém você não permanece nele e aí vai vir a frustração. Veio a frustração, ela vai te trazer uma situação de sofrimento constante. Aí parece que nada na tua vida está dando certo, parece que o mundo é contra você. E muitas das vezes não, você simplesmente só está querendo queimar processo, você está querendo pular etapas. Assim como esse jovem, nós tivemos uma conversa profunda, inclusive sem os pais dele, porque ele tem capacidade de entendimento e ele começou a compreender. E até ele se sentiu permissão de falar comigo porque não estava na presença dos pais. Mas a gente trouxe clareza, entendimento para ele e vamos perceber agora nos próximos dias como ele vai se desenvolver. E obviamente que nesse caso dele o mais importante não é a nutrição, é a terapia e é onde ele teve a recomendação disso. Eu estou trazendo isso, gente, porque isso é um alerta. E é igual eu falo, não precisa inventar coisas extraordinárias. Faça o simples, bem feito, que o resultado ele vem. Eu tenho, inclusive, um mini curso que chama Seu Corpo Leve em 7 Dias, que eu vou deixar no link da descrição. Eu quero que você verifique ali, o preço ele é muito acessível, é um valor realmente para poder você começar a aprender aquilo que você já tinha que saber. É que aí um detalhe, quando você começa a aprender e aplicar na sua rotina, você começa a ter qualidade de vida, você começa a ter saúde, você começa inclusive a emagrecer. Ele chama Seu Corpo Leve em 7 Dias, porque em 7 dias você vai se sentir leve. E você vai perceber que o quão é fácil fazer escolhas, o que é de fato simples, que você aplica no seu dia a dia, na sua rotina, e os resultados começam a aparecer. Esse é o primeiro passo. Você não pode começar querendo ir lá para o nível alto. Começa na base. Tenha o seu processo de passo a passo para você evoluir. Isso é viver processo. Isso é você não queimar etapas. E eu quero que você aproveite porque esse mini curso ele está com um valor promocional. Então basta você clicar no link da descrição e você garantir aqui esse acesso. Uma vez que você pagou ali, você já recebe no teu e-mail os e-books, você já recebe as videoaulas e começa a aplicar ainda hoje. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você dê seu like, eu quero que você dê seu joinha e, se possível, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Nós precisamos quebrar esse mito das comparações, do querer ter sempre benefícios cortando, vivendo atalhos. A gente não permanece quem deseja atalho. Primeiro é necessário você plantar, para depois você colher. Não existe plantação que você faz hoje e com 2, 3 meses você colhe aquele resultado que muitas das vezes a gente sabe que leva anos para serem construídos. Não caia no conto do vigário. A gente está aqui para poder trazer clarificação, conhecimento e um pouco de sabedoria. Essa história do imediatismo não é plantação segura. Tem algo muito errado nisso.
Isso, inclusive, é bíblico, sabe? E outra, você vai colher aquilo que você planta. Então, o que você está plantando hoje? Ah, você está buscando realmente mudar e ter hábitos saudáveis? Pronto. Não queira viver atalhos. Não existe gente que permaneceu porque viveu atalho. Vai cair. É só uma questão de tempo. Desculpa eu ser desabafasse, mas eu precisava falar isso porque eu fico indignado quando eu vejo há uma situação que não é culpa da pessoa, não estou indignado pela pessoa, mas eu fico indignado com uma sociedade que está ficando doente. Um jovem de 17 anos vir conversar porque quer tomar hormônio, sem necessidade nenhuma. Eu não vou deixar esse jovem adoecer. Eu não vou deixar esse jovem ter problemas de saúde lá na frente. E para isso eu preciso trabalhar o inconsciente dele. Pessoal, muito obrigado, grande abraço e até lá.